Olá, pessoal. Então, vamos para a nossa primeira aula. Nós vamos falar da nota fiscal. Ela é um documento que comprova a realização da venda ou de uma prestação de serviço. E também ela é fundamental para que as empresas possam esclarecer os impostos incidentes sobre as operações, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis. E não emitir nota fiscal, ele é considerado um crime, tá? De sonegação fiscal. Isso que traz consequências danosas para a empresa. A emissão desses documentos fiscais é uma prática obrigatória, prevista em lei. Por isso é importante fazer a emissão do documento obrigatório sempre no momento da operação da venda ou prestação de serviço. CFOP. CFOP ele é um código que identifica a natureza de circulação de mercadorias ou prestação de serviço. Ele é usado em documentos fiscais como notas fiscais eletrônicas para determinar o tipo de operação, como compras, vendas ou devoluções. Os CFOPs mais utilizados são 5101, que é a venda de produção do estabelecimento, 5102, que é a venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Exemplo: eu sou um comércio, comprei uma mercadoria para revender de uma indústria. Então, eu emito a nota fiscal de venda no CFOP 5102, que esse 2 ele identifica que é mercadoria adquirida de terceiros. E quando é o 5101, que é a produção própria do estabelecimento, ok? CFOP 5116, que é a venda de produção do estabelecimento, originada de encomenda para entrega futura, tá? Que no caso é esse CFOP 5922, né? Que ele é lançamento efetuado a título de simples faturamento, decorrente da venda de entrega para entrega futura. Ou seja, o vendedor negocia com o cliente para entregar futuramente o item. Então, vai gerar essa nota fiscal no CFOP 5922, para que quando for entregar a mercadoria, ele vai utilizar esse CFOP 5116, tá bom? E o mesmo caso, aqui o CFOP 6922, tá? E também tem o CFOP 616, que o 5 ele indica que é venda para dentro do estado, e o 6, iniciando com 6, indica que é uma venda para fora do estado. E nós também temos o CFOP de transferência 5152, tá? Que é transferência de mercadoria adquirida de terceiro, igual eu falei, né? Terminando em 2, é mercadoria adquirida de terceiro. E terminando em 1, é de produção do estabelecimento, que também é transferência de produção do estabelecimento. Combinado? Agora, CFOPs que geram financeiro ou movimentação de estoque. O 5101 gera movimentação de estoque e movimentação financeira. 5102 também. O 5116 somente movimentação de estoque. O 5151 gera movimentação de estoque. 5152 de estoque também. O 5922 gera movimentação financeira, né? O título é a receber. O 616, o 651 gera movimentação de estoque, e também o 6.922, que gera movimentação financeira, que é o título a receber. E agora vamos falar do CST. O que é o CST? Ele é um código usado no sistema tributário brasileiro para identificar como um produto ou serviço será tributado em relação ao ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tá? Ele determina a origem da mercadoria e a forma de tributação aplicável. Exemplo: quando na nota fiscal está com CST 000, quer dizer que ela é tributada nacionalmente. Tá? I 040, ela é nacional e isento de ICMS. 060 é nacional
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Tá? O que indica, o que significa cada dígito? O primeiro dígito, 0, ele indica que é nacional. O, o 0, na verdade, ele indica que é nacional. E 1, ele indica que é estrangeiro, importação direta. 2, é estrangeira adquirida no mercado interno. Então, os segundo e terceiro dígitos, ele indicam a situação tributária do ICMS. Tá? E esses são apenas alguns exemplos. No caso, eu falei questão de ICMS. Agora, deve ser aprofundado a questão do CST para IPI, PIS e COFINS, que eu não vou falar aqui neste curso, porque ele não está visível no DANF, tá? Aquele papel que vocês pegam, que é a nota fiscal eletrônica, né? Então, vamos para a próxima slide. Agora é o NCM. O NCM é uma sigla que significa Nomenclatura Comum do Mercosul. Ele é um código que ajuda a identificar produtos em circulação no Brasil e demais países do Mercosul. E esse código do NCM ele é obrigatório na nota fiscal eletrônica. Se não informar, a nota fiscal não será aprovada. Tá? Aqui vai um exemplo de NCM. No caso aqui é a madeira, né? Que eu coloquei aqui. 44031200. Então, ela é uma madeira de não coníferas. Tá? Esse é só um exemplo. Agora, nós vamos falar do campo de observações da nota fiscal. Ele é um campo de informações adicionais que sejam importantes para o destinatário fisco ou para atender requisitos legais. O que pode ser informado, né? Referências legais normativas, informações exigidas pela legislação, mensagens obrigatórias em operações específicas, vinculação com outros documentos fiscais, condições de venda ou informações ao cliente, informações para o controle interno ou logístico, outras informações específicas, tá? A gente tem que também ter cuidado quais informações colocar neste campo. As informações devem ser claras, precisas e verdadeiras. Não utilize o campo para alterar informações fiscais que estejam incorretas na nota. Por isso, use a carta de correção ou cancelamento da nota. Tá? Então, se tiver algum detalhe de cabeçalho da nota fiscal, nesse sentido, que eu vou explicar mais para frente, carta de correção, então tem que ser usado nela. Tá? E certifique-se de que as mensagens atendam às exigências legais, caso sejam obrigatórias. Esse campo pode ser usado de forma estratégica para garantir a transparência e evitar problemas futuros tanto com o cliente quanto o físico, tá bom? Então vamos ficar atento a esse campo de observações. Agora nós vamos falar da carta de correção. Ela é um documento que serve para corrigir erros das notas fiscais eletrônicas ou conhecimento de transporte. Ela é emitida ela é emitida da seguinte forma: o que pode ser corrigido na carta de correção? Vou passar para vocês primeiro o que pode ser corrigido e o que não pode ser corrigido. Erro de digitação, como nome ou razão social, desde que não altere a identidade do destinatário. Endereço do destinatário, correção do endereço, desde que não altere a unidade federativa, o Estado, né? CFLP pode ser corrigido, desde que não altere a natureza da operação. O que é a natureza da operação? É se ela é venda ou uma remessa, tá? Então, se for uma venda, tem que ser mudado somente para CFLP de venda, não pode ser de remessa, combinado? Dados adicionais, informações complementares que não impactem diretamente os cálculos do imposto.
Lembra o campo de observações que eu mencionei anteriormente? O que pode ser corrigido? Tá? Então, na carta de correção, vocês podem fazer o mesmo preenchimento lá. Um exemplo. Vamos supor que eu deixei de informar a ordem de compra do cliente, tá? Que isso vai nas observações da nota fiscal. Então, você pode fazer uma carta de correção informando é, ordem de compra, número 10, um exemplo, tá? A unidade de medida também pode ser alterada, desde que não altere a quantidade total negociada ou os valores. Erro na descrição de produto, desde que não altere o produto ou a mercadoria em si. Um exemplo, vamos supor que seja uma arruela que está na nota fiscal. Você não pode alterar o produto em si. A descrição, como um exemplo, é uma arruela. Então, vamos supor que é a arruela 1, 2, 3, que eu deveria ter colocado. Então, eu posso fazer uma carta de correção falando que é a arruela 1, 2, 3, mas eu não posso colocar lá assim, ó, mangueira. Aí já mudou totalmente a descrição do produto, tá bom? O que não pode ser corrigido na carta de correção é mudança no valor da nota, isso não é possível, da quantidade de itens, porque também vai alterar o valor da nota, troca do destinatário, por exemplo, CNPJ, CPF, ou razão social que mude a identidade do comprador, alteração da data de emissão ou saída da mercadoria, mudança da natureza de operação, alterações que mudem a essência da transação, como venda para remessa, né? Então, se você fez uma venda, você não pode mudar para remessa. Você pode fazer somente o que eu expliquei: venda para venda ou remessa para remessa, tá bom? Erros em informações fiscais, como a alíquota de ICMS, IPI ou outros impostos. Nesse caso, não pode fazer a carta de correção. Tem que cancelar a nota fiscal e emitir uma nova nota. Não tem solução. Se o erro for de um tipo que não pode ser corrigido pela carta de correção, a alternativa é cancelar, igual eu já mencionei. E assim, tem um prazo, né, para o cancelamento de nota. Então é muito importante saber o que está fazendo, tá? Quando emitir a nota fiscal. Impostos que incidem na nota fiscal. Esses tributos aqui são para empresas do lucro real. Um exemplo: PIS é 1,65%, COFINS 7,6%, ICMS dentro de Minas ele é 18%, e para verificar demais estados, tem que verificar a tabela de alíquota de ICMS para cada estado. E IPI conforme produto, né? Então tem produto que ele tem IPI ou não. Combinado? Aqui um espelho de uma nota fiscal para mim, para eu mostrar para vocês questão de CFOP, CST, tributação e carta de correção. O que acontece? Lembra que eu mencionei para vocês, mostrei para vocês lá atrás, o CST 000? Isso aqui quer dizer que ele é tributado, tá? E no mercado interno. Aqui também, ó, isso aqui é estrangeira, né? Então, é estrangeira comprada no mercado interno. E esse aqui, estrangeira comprada no mercado externo. Certo? Então, e aqui o CFOP. Então, 602 é uma compra fora do estado. Quer dizer, emitiram a nota fiscal, né, de venda, né, o fornecedor para nós. Um exemplo, ele vai, vamos supor, ele está no estado de São Paulo e eu estou no estado de Minas. Então, para ele vender para mim, ele vai destacar o CFOP para venda para fora do estado, que começa com 6, tá? E como ele é um revendedor, vocês podem ver que tem o 2 aqui no final, que ele comprou para revender, tá? E
Vocês podem ver aqui na frente a alíquota de ICMS, tá? Aqui o valor de ICMS de cada produto. Esse aqui é um CFOP que gera financeiro, né? E dependendo do sistema da empresa, como ele vai classificar, ou ele vai para estoque ou não vai gerar estoque, tá bom? E aqui embaixo vocês podem ver as informações complementares. O que eu mencionei logo atrás é reservada para alguma informação importante, que é para o cliente, para o fisco, tá? Alguma situação onde tem que informar a ordem de compra, esses detalhes. Tranquilo? Vamos passar para o próximo slide. A gente vai saber o que é ICMS. O ICMS ele é um imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e prestações de serviço, de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Ele é calculado em cada etapa da cadeia de produção e comercialização. Um exemplo, vamos supor que a mercadoria ele é R$ 1.000 e o valor do frete é R$ 100. Então, a base de cálculo vai ser os 1.000 da mercadoria mais R$ 100, que dá 1.100 de base de cálculo. Então, você vai pegar os 1.100 e multiplicar conforme a alíquota definida. Um exemplo. Nesse caso aqui, a alíquota de 7% é uma venda para fora do estado. Ou seja, é aquilo que eu falei. Vamos supor que você está em Minas e vendendo para Goiás. A alíquota que vai sair vai ser a 7%. Se fosse venda dentro de Minas, tá? De Minas para Minas, seria a alíquota de 18%. Combinado? Vou dar um pause aqui e a gente se vê na próxima aula, para o vídeo não ficar tão longo. Um abração, até a próxima.